Vem cá, respira fundo e presta atenção. Eu sei como é sentir que tudo está desmoronando, que o mundo não espera por ninguém e que a solidão pesa mais que qualquer palavra de conforto. Eu sei como é olhar para trás e perceber os erros, as falhas, tudo que você deixou passar e sentir uma mistura de raiva e medo. Mas fica comigo, porque o que você vai ouvir agora é a verdade que poucos têm coragem de encarar. Ninguém vai te salvar. Só você pode mudar sua vida. O chão parece desaparecer sob seus pés e tudo que você achava seguro começa a se dissolver. Não há mãos para te segurar, não há aplausos, não há promessas de salvação. Cada decisão que você evitou, cada medo que deixou dominar, cada momento em que se acomodou, volta para te desafiar. A dor é real, intensa, esmagadora. Mas é justamente nessa intensidade que algo desperta dentro de você. Uma fagulha que insiste. Levante ou desapareça. E é nesse momento, nesse ponto crítico, que você percebe algo essencial. A força que você procura, a mudança que deseja, já existe dentro de você. Ela não depende de ninguém, não espera aprovação, não pede permissão. Ela só precisa que você a reconheça, aceite a dor e dê o primeiro passo. Mesmo que tudo ao redor pareça impossível. Porque é justamente quando ninguém segura você, quando ninguém aplaude, que se descobre do que realmente é capaz. Agora que você já sentiu a verdade do abismo, é hora de encarar algo ainda mais cruel: a escuridão que habita dentro de você. Não aquela escuridão externa que você pode culpar, mas a interna. Os medos que você ignora, as dúvidas que você esconde, as frustrações que sufocou. É essa escuridão que te mantém preso, que te faz hesitar, que sussurra que talvez você não seja capaz. E aqui está o choque de realidade. Quanto mais você tenta fugir dela, mais ela cresce. Ela se alimenta da sua negação, do seu silêncio, da sua espera por soluções que nunca virão de fora. Cada lembrança dolorosa, cada oportunidade desperdiçada, cada momento que você se sentiu impotente se acumula e forma um peso invisível que tenta te dobrar. Mas é nesse mesmo lugar sombrio que algo extraordinário começa a acontecer. Quando você encara a escuridão sem desviar o olhar, quando reconhece cada falha e cada medo, ela começa a perder força. O que antes parecia paralisante se transforma em combustível. Cada batida do seu coração lembra que você ainda está vivo, que ainda pode agir, que ainda pode decidir. Visualize isso: a escuridão ao seu redor, densa, ameaçadora, e você, no centro, consciente e desafiando-a. Não há aplausos, não há aprovação, mas há algo mais poderoso: a clareza de que nenhum obstáculo externo ou interno pode impedir quem escolhe agir de verdade. E é nesse instante que a primeira centelha de autonomia começa a se acender, silenciosa, mas definitiva. No meio dessa escuridão, algo inesperado acontece. O caos, que parecia te esmagar, começa a se transformar em combustível. Cada dor que você sentiu, cada erro que marcou sua história, cada momento em que se sentiu pequeno ou impotente, agora revela uma verdade dolorosa, mas libertadora. A força nunca veio de fora, sempre esteve dentro de você. Imagine o que isso significa. Por anos, você procurou respostas, salvadores, atalhos, mas todos eles falharam. Todos eles desapareceram. E é exatamente nesse vazio que o verdadeiro poder surge. Você percebe que ninguém virá apagar seus medos. Ninguém vai limpar suas falhas. Ninguém vai consertar a sua vida. E, por mais cruel que seja, essa é a primeira grande liberdade, a consciência de que a responsabilidade e o poder são apenas seus. E é nesse instante que você sente uma faísca diferente. Um fogo silencioso começa a queimar dentro do peito, discreto, mas insistente. Ele é alimentado por cada cicatriz, cada perda, cada humilhação que você suportou. Ele não é confortável, não é agradável, mas é real. E é a primeira prova de que você pode transformar a dor em ação. O mundo ainda não mudou. As dificuldades continuam, os desafios permanecem. Mas algo dentro de você mudou para sempre. O caos externo perdeu parte de seu poder sobre você, porque agora
você começou a usar o próprio caos como alavanca, como combustível para crescer, para se fortalecer, para se reconstruir. Depois do fogo que surge no caos, você percebe algo essencial. Sobreviver não é suficiente. Resistir à dor e à solidão foi apenas o começo. Agora, a verdadeira batalha é reconstruir a si mesmo, não para agradar aos outros, mas para existir com força própria, sem depender de ninguém. Cada fragmento quebrado de quem você era deve se tornar alicerce de quem você escolhe se tornar. Essa reconstrução dói. É desconfortável encarar suas falhas, admitir às vezes que você foi covarde, lembrar-se das oportunidades que deixou escapar. É quase insuportável, mas é exatamente nessa dor que nasce a força. Cada escolha consciente, cada hábito reformulado, cada pensamento controlado é uma peça da nova estrutura que você está montando. Uma estrutura que não pode ser destruída por ninguém além de você mesmo. Imagine cada tijolo sendo colocado com precisão. O medo antigo se transforma em disciplina, a dúvida em clareza, a raiva em foco. O mundo ao redor ainda é cruel, indiferente, implacável, mas algo mudou em você. O caos externo perdeu parte do seu poder porque dentro de você uma fortaleza silenciosa começou a surgir. E é nesse silêncio, nessa solidão ativa, que você percebe a primeira lição crucial. Ninguém vai te salvar, mas ninguém pode impedir quem decide agir por si mesmo. Essa consciência é dolorosa, mas libertadora. Ela te dá controle sobre a única coisa que realmente importa: sua própria vida. Assim que você começa a se reconstruir, o mundo não espera. Ele não se curva diante da sua força silenciosa, não reconhece sua disciplina, não elogia sua coragem. Pelo contrário, o mundo continua cruel, indiferente e impiedoso, colocando à sua frente os primeiros testes reais. Obstáculos que antes pareciam pequenos, agora surgem com intensidade, e cada um é uma chance de provar que a transformação interna não é apenas teoria. Imagine isso. Você se esforçou para mudar, trabalhou em si mesmo, enfrentou seus medos, construiu disciplina. E ainda assim, aparece alguém tentando manipular, uma situação que desafia seu limite ou uma perda inesperada que ameaça te derrubar. A tensão é real, a frustração é inevitável, e a primeira reação natural seria ceder, recuar, buscar um conforto que não existe. Mas agora, dentro de você, algo diferente acontece. Você sente a força silenciosa que cresceu ao enfrentar a escuridão e reconstruir-se. Cada desafio externo deixa de ser uma ameaça absoluta e se transforma em oportunidade de testar a força recém-descoberta. A dor ainda existe, mas o medo perde parte de seu poder. O caos continua ao redor, mas dentro de você, algo permanece firme e inabalável. É aqui que nasce a consciência mais poderosa até agora. Não é sobre vencer todos os desafios, mas sobre permanecer firme, mesmo quando ninguém entende, mesmo quando ninguém ajuda, mesmo quando tudo parece perdido. O mundo é indiferente, mas você não depende dele para continuar. Cada pequena vitória contra essas situações externas reforça a verdade interna. A força não vem de fora, ela nasce do compromisso silencioso consigo mesmo. Depois de enfrentar os primeiros testes do mundo, você começa a perceber algo surpreendente. A força que cresceu silenciosa dentro de você não é apenas proteção. Ela se manifesta em ação. Cada decisão que antes parecia impossível, agora surge com clareza. Cada desafio que antes esmagaria você, se torna um impulso para avançar, mesmo que doloroso. É como se o caos ao redor, em vez de te paralisar, estivesse sendo absorvido, transformado, moldando cada movimento seu. Pense nisso. Você encara uma situação que antes teria gerado desespero ou fuga. Mas agora, dentro de você, há um eixo firme, uma convicção silenciosa que dita suas escolhas. Você não espera permissão, não busca aprovação, não precisa de reconhecimento. Tudo o que importa é agir com disciplina e intenção, mesmo quando o mundo grita contra você,
mesmo quando a tentação de desistir surge com força. E essa é a primeira grande revelação. O verdadeiro poder não está em evitar a dor, mas em usar a dor como combustível para crescer. Cada falha se torna aprendizado, cada obstáculo se torna teste, cada perda se torna impulso. O mundo continua indiferente, mas você se torna mais capaz a cada instante, mais consciente de que só depende de si mesmo. Visualize isso. Você atravessa situações que antes pareciam impossíveis, sente a tensão no peito, o medo, a dúvida, e ainda assim decide avançar. Silencioso, firme, determinado. Ninguém vê, ninguém entende, mas a mudança aconteceu dentro de você. A ação nasce da força silenciosa e cada passo é uma vitória sobre quem você era antes. Você achou que a força silenciosa bastaria para enfrentar tudo, mas o mundo tem sua própria maneira de ensinar que nada é garantido. De repente, situações que pareciam sob controle se tornam pesadelos inesperados, perdas que não estavam no plano, traições que você não previu, falhas que reaparecem quando você menos espera. É um choque e dói. Dói porque você percebe que mesmo a força que construiu não é invencível. E é nesse choque que a virada emocional acontece. Você sente medo, raiva, frustração, sentimentos que pareciam domados, retornando com intensidade. A voz interior que dizia, você consegue, se mistura com outra, mais antiga. E se não der certo? E se tudo for em vão? O abismo que você começou a enfrentar volta à tona, mais profundo e ameaçador. Mas então, algo diferente acontece. No meio da dor, você percebe que essa sensação de risco, de vulnerabilidade, é a prova mais pura da sua força. Porque não é a ausência de medo que define alguém. É a coragem de agir apesar do medo, de continuar apesar da dor, de persistir mesmo quando o mundo parece conspirar contra você. Cada desafio inesperado, cada perda, cada golpe da realidade agora não é mais motivo de derrota, mas de resistência silenciosa. Visualize isso. Você se levanta, sente o peso da frustração, mas escolhe caminhar. Não é heroísmo, não é glória, não há aplausos. É decisão, é ação, é a manifestação mais concreta da transformação que começou dentro de você. E é aí que você entende. De forma dolorosa e libertadora, ninguém vai te salvar, mas você descobriu que é capaz de se salvar sozinho. Depois do choque da realidade, algo começa a se manifestar de maneira silenciosa, quase imperceptível. A força que você construiu começa a se traduzir em resultados concretos. Cada escolha difícil, cada medo enfrentado, cada obstáculo superado deixa marcas visíveis, não para os outros, mas dentro de você. Sua postura muda, seu olhar muda, sua presença muda. Não é algo que se anuncia, é algo que se sente, e quem observa percebe, mesmo sem entender. Visualize, você lida com situações que antes teriam te paralisado. Uma conversa difícil? Você enfrenta. Uma decisão que exige coragem? Você toma. Um erro antigo ameaça voltar? Você reconhece, aprende e segue. O mundo continua duro, implacável, mas a sua reação a ele agora é diferente. O caos deixa de ser um inimigo absoluto e se torna combustível para a ação. A sensação de impotência vai embora, substituída por clareza silenciosa e controle interno. E é nessa consolidação que surge a revelação mais poderosa até agora. A transformação real não depende de aplausos, aprovação ou reconhecimento. Ela nasce do compromisso absoluto consigo mesmo. Cada passo dado sozinho, cada vitória silenciosa, cada decisão tomada apesar do medo, fortalece sua autonomia. O que antes era incerteza, agora é confiança. O que antes era dúvida, agora é foco. E o que antes era fraqueza, agora se torna resiliência. Mas ainda há algo mais profundo. Você percebe que a força não é apenas sobre sobreviver ou reagir,
é sobre moldar a própria vida, mesmo quando ninguém mais acredita em você. Cada ato discreto, cada movimento silencioso, cada conquista íntima reforça que você não precisa esperar por ninguém para existir com intensidade. Mesmo com a força consolidada, o mundo não deixa de testar você. Agora, não são apenas os obstáculos inesperados, mas também o peso das expectativas, suas e dos outros. Cada decisão tem consequência. Cada passo em falso reverbera, e você sente o peso de carregar não apenas sua própria vida, mas também o julgamento silencioso daqueles que observam, questionam ou esperam algo de você. Imagine-se diante de uma escolha crítica. Tudo o que você construiu até aqui pode ser colocado em risco por um simples erro de cálculo. O medo retorna, sutil, insistente, lembrando que ninguém nunca vai te proteger. Mas é nesse momento que a força interna prova seu valor. Você percebe que a pressão não é inimiga, é instrumento. Cada expectativa externa, cada desafio imposto pelo mundo é combustível para testar sua autonomia e disciplina. A tensão cresce. O caos ao redor é constante, implacável. Mas dentro de você, algo permanece firme. Cada reação, cada decisão, cada movimento é resultado da disciplina construída nos momentos mais sombrios. A ansiedade tenta corroer, a dúvida tenta confundir. Mas você aprendeu a canalizar tudo isso em clareza silenciosa, escolhendo agir, mesmo quando parece impossível. E é nesse ponto que nasce uma nova consciência. A verdadeira força não se mede pelo que você conquista, mas pelo que você mantém quando tudo conspira contra você. Cada desafio externo, cada expectativa esmagadora reforça que ninguém vai te salvar e que o único caminho para manter-se inabalável é agir por si mesmo, com coragem e constância. O mundo não apenas testa você, agora ele ataca. Cada obstáculo que parecia difícil antes agora se multiplica, inesperado e implacável. As falhas passadas retornam, os erros antigos reaparecem e as situações que você acreditava ter controle se desdobram de formas que jamais imaginou. A pressão é esmagadora, a dor é intensa e por um instante você sente vontade de desistir. Mas é justamente neste instante que a virada acontece. Você percebe que a força construída até aqui não é superficial, ela é sólida, inquebrável, forjada na escuridão e no caos. Cada cicatriz, cada perda, cada noite de solidão silenciosa se transforma em resistência pura. O que antes seria derrota, agora é teste, e você passa por ele, passo a passo, mesmo que o mundo insista em te derrubar. Imagine, você diante de decisões impossíveis, situações que exigem coragem extrema e ainda assim se mantém firme. O medo continua ali, a dúvida sussurra, mas você aprendeu que resistir não é a ausência de medo, é agir apesar dele. Cada ação que toma reforça sua autonomia, cada escolha reafirma que ninguém virá te salvar. E então surge a compreensão final desta etapa. A verdadeira transformação não é a ausência de desafios, mas a capacidade de se manter inabalável quando tudo parece conspirar contra você. Cada prova enfrentada solidifica a força interior e mostra que a única pessoa capaz de salvar sua vida é você mesmo. Depois de atravessar os testes mais cruéis, algo muda de forma definitiva. Você percebe que a vida ainda é imprevisível, que o mundo continua implacável, mas agora a reação a tudo isso não é mais medo ou fuga, é controle. O caos ainda existe, mas dentro de você nasceu algo silencioso, firme, constante, o domínio sobre si mesmo. Imagine suas decisões agora. Cada escolha vem de um lugar de consciência. Cada ação é resultado de disciplina. Cada movimento reflete a força que não depende de aplausos ou aprovação. O mundo pode tentar te derrubar, mas você aprendeu a se levantar antes mesmo de sentir o impacto.
Cada derrota anterior se tornou alicerce para essa estabilidade silenciosa, e cada desafio agora é enfrentado com a certeza de que a força que você carrega não pode ser destruída por ninguém além de você. E é aqui que você entende a essência da verdadeira transformação. Não é sobre mudar o mundo externo, não é sobre agradar ou conquistar outros, mas sim sobre dominar o seu interior. A autonomia não é uma sensação passageira, é uma presença constante que permeia cada pensamento, cada escolha, cada ação. Você não depende mais de ninguém para continuar. Você se tornou seu próprio guia, seu próprio protetor, seu próprio salvador. Visualize isso. Mesmo quando tudo parece fora de controle, você se mantém firme. A tensão existe, mas não te domina. O medo aparece, mas não te paralisa. As dificuldades surgem, mas não te quebram. Cada instante de resistência silenciosa reafirma que a vida é sua responsabilidade e que só você pode decidir se será inabalável ou não. Com o domínio silencioso consolidado, você percebe algo profundo. A transformação não é apenas interna. Ela se manifesta em cada relação, em cada situação, em cada instante da vida. O mundo ainda tenta testar você. O caos ainda existe, mas sua reação não é mais automática. Cada desafio agora encontra uma resposta controlada, pensada, intencional. O medo e a dúvida podem surgir, mas não mais governam suas ações. Imagine como isso muda tudo. Uma palavra cruel, um momento inesperado, um golpe do destino. Tudo isso ainda dói. Mas agora é apenas informação. Um alerta que você processa, avalia e decide agir. Não há reação impulsiva, não há desespero, não há dependência. A força interna virou lente pela qual você percebe a vida, filtrando distrações e identificando o que realmente importa. E é nesse momento que a narrativa muda. Você percebe que cada ato silencioso de coragem, cada escolha firme diante da adversidade, cria impacto ao redor. Não é sobre mostrar poder ou impressionar, mas sobre a profundidade da presença que você carrega. Pessoas notam, mesmo sem entender, que algo mudou. O mundo continua cruel, mas você não é mais vulnerável. O caos ao redor não define mais quem você é. Essa é a verdadeira transformadora. A força verdadeira não é a ausência de dificuldades. É a capacidade de permanecer íntegro e atuante, mesmo quando tudo conspira contra você. Cada desafio serve agora para reafirmar seu poder. Cada obstáculo se torna oportunidade de demonstrar resiliência. E cada passo que você dá é prova concreta de que você se tornou inabalável. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou dentro. Chega um momento em que tudo que você construiu é testado de forma extrema. Não é mais o caos cotidiano, nem os pequenos obstáculos. É algo maior, que desafia cada fibra da sua força silenciosa. Perdas inesperadas, traições, falhas antigas ressurgindo, situações que parecem impossíveis. Tudo acontece de uma vez, como se o mundo quisesse provar de forma definitiva se você realmente se tornou inabalável. O choque é profundo. Você sente o peso da frustração, a dúvida retorna com intensidade, a raiva surge inesperadamente. Mas ao mesmo tempo, algo dentro de você não se quebra. Cada decisão agora não é só sobre reagir, mas sobre escolher quem você vai ser, mesmo diante do pior cenário possível. Essa é a primeira grande virada. Perceber que a verdadeira força não é confortável, não é fácil, mas é silenciosa e absoluta. Imagine estar cercado de dificuldades, cada uma gritando que você vai falhar, que tudo é impossível. E ainda assim, no silêncio interno, você percebe algo incrível. Cada golpe que antes te derrubaria, agora é absorvido, transformado, usado para avançar. A dor ainda existe, mas não domina. O medo ainda aparece, mas não paralisa.
E a sensação de impotência que antes parecia inevitável, agora se dissolve diante da clareza de que você é o único responsável pelo seu destino. E por isso, ninguém pode impedir sua força. Essa percepção profunda muda tudo. Você entende que a vida nunca será justa, mas que a justiça que importa é interna. Que ninguém vai te salvar, mas que você pode se salvar todos os dias, em cada decisão, em cada ação, em cada reação. E essa consciência é dolorosa, mas libertadora. A virada emocional definitiva que coloca você no controle absoluto da própria vida. Depois de atravessar os testes finais, você percebe algo que muda tudo. A pessoa que você é agora não é a mesma de antes. O medo, a dúvida e a insegurança ainda existem, mas não governam mais suas ações. Cada desafio enfrentado, cada queda suportada, cada dor absorvida se transformou em algo maior. Uma força silenciosa, constante, inquebrável. Você se tornou alguém que não depende de aplausos, reconhecimento ou ajuda externa. Visualize sua vida agora. As situações continuam desafiadoras. O mundo ainda é duro e imprevisível, mas você reage de forma diferente. Cada ação é resultado de disciplina e consciência. Cada escolha nasce de clareza interna. Cada obstáculo se torna oportunidade para reafirmar seu poder silencioso. Não é uma mudança visível para todos, mas é profundamente real para você. E é aí que mora a verdadeira transformação. Ninguém vai te salvar. E isso não é mais um problema, é a liberdade que você conquistou. E enquanto você percebe isso, algo mais surge. A consciência de que cada ato, cada decisão, cada passo firme é uma declaração silenciosa de autonomia. Você não é mais refém do mundo ou das circunstâncias. Você se tornou mestre de si mesmo. A vida continua desafiadora, mas você descobriu o segredo que poucos têm coragem de encarar. A verdadeira força não depende de ninguém além de você. Essa é a preparação para o momento final. A consciência de poder, a clareza de propósito e a força silenciosa estão completas. Agora, só falta compartilhar a última mensagem que vai conectar o espectador emocionalmente e incentivá-lo a agir. Agora você sabe a verdade que poucos têm coragem de enfrentar. Ninguém vai te salvar. E isso não é fracasso, é liberdade. A força que você precisava sempre esteve dentro de você, silenciosa, constante, inquebrável. Cada desafio enfrentado, cada queda suportada, cada dor absorvida se tornou combustível para a sua transformação. Você descobriu que o verdadeiro poder não vem do mundo, mas da disciplina, da coragem e da responsabilidade consigo mesmo. E é exatamente por isso que você precisa agir agora. Olhe para sua vida com clareza, sem esperar aprovação ou ajuda externa. Se algo nesse vídeo despertou algo em você, se a sensação de força silenciosa, de autonomia, de domínio sobre si mesmo fez sentido, escreve nos comentários, eu tô aqui. Deixe que este gesto seja a primeira prova de que você escolhe assumir sua vida por completo. E se você sente que essa mensagem toca a sua mente e ressoa no seu espírito, inscreva-se no canal. Não como quem busca entretenimento passageiro, mas como alguém que decide de forma estoica cultivar força, disciplina e verdade interna diariamente. Assim como os grandes pensadores da filosofia estoica, não buscamos aplausos ou reconhecimento. Buscamos ação consistente, coragem diante da adversidade e autonomia sobre nós mesmos. A vida continuará desafiadora, mas agora você sabe, nada pode derrubar quem decidiu se levantar, enfrentar a dor e agir com consciência. A transformação não é externa, não depende de ninguém, mas a jornada começa quando você escolhe assumir a responsabilidade pela própria existência.